Olá, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre a espera, mas não é simplesmente uma espera, é uma espera com confiança, com paciência. Essa espera está lá descrita no Salmo 40, que fala sobre o versículo: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou e ouviu a voz do meu clamor. O salmista, nesse salmo, ele está enfrentando grandes dificuldades, grandes problemas. E nesse salmo, o salmista fala que Deus tirou ele do charco de lodo e colocou ele em uma superfície firme, como uma rocha. Ele colocou ele na rocha. E nós sabemos que essa rocha na Bíblia é representada por Cristo. Cristo é a rocha. Ele é aquele que firma os nossos passos. Então, nesse salmo, a gente devemos estar firme na rocha que é Cristo para suportarmos a dificuldade, as adversidades da vida. E esse salmo, eu acho, ele tem uma ligação imensa com aquela parte que fala sobre a casa que é firmada na areia e a casa que é firmada na rocha. De Mateus 7, 24, 25, fala sobre esses dois aspectos. A casa que é firmada na rocha, ela é a que ouve a palavra de Deus e a pratica, que tem os fundamentos da palavra de Deus. Então ele está seguro, porque está firmado nos fundamentos da palavra. Isso lhe traz uma segurança. Então nós devemos estar firmes com Cristo. Meus amores, agora eu vou contar um pouco para vocês algo sobre essa segurança, essa confiança, essa espera que relata aí no Salmo 40. Uma história que aconteceu comigo no ano de 2020. No ano de 2020, vocês sabem, né? Estava acontecendo aquele probleminha no nosso país, a pandemia. E nesse ano, minha mãe ficou com probleminha nos dedos do pé. Os dedos dela estavam escuros. Então eu tive que ir ao posto para saber o que estava acontecendo. Aí no posto aconselharam a levar ela no hospital para procurar um médico especializado em circulação, né? Então a gente saiu do posto e fomos lá no hospital. Chegando lá, minha mãe achava que só ia passar um remedinho e ia mandar ela para casa, mas não, ela ficou internada. E ela ficou internada porque o médico achou necessário amputar os 2 dedos do pé dela. E lá ela ficou, e a gente não tinha ido preparado para isso, para que ela ficasse lá no hospital. Então eu passei a noite com ela lá e entrei em contato com os meus parentes, né? Para que alguém viesse me ajudar. Então veio uma parente minha irmã, né? Porque essa senhora que eu chamo de mãe era da minha tia. Ela me criou desde 10 dias de nascida. Então minha irmã veio me ajudar a cuidar dela e também ficar comigo, né? Nesse período. E eu vim para casa, peguei algumas roupas da minha mãe e levei para ela. E lá ela ia ficando, ela foi ficando, passou 2 meses lá esperando um exame.
decorrer desses 2 meses, resolveram amputar os 2 dedos dela sem esse tal exame, porque não conseguiram fazer. Toda hora que ia fazer dava um problema. Agora fugiu mas eu vou lembrar. E amputaram o dedo dela. Quando amputaram o dedo dela, descobriram que ela estava com a Covid. Descobriram que ela estava com a Covid, ela estava com problema respiratório. Ela estava com problema respiratório e teve que ser entubada lá na enfermaria mesmo. E começou a luta, né, para que eu conseguisse uma UTI, para que ela fosse para a UTI ter mais cuidado do que lá na enfermaria. Eu falei com minha prima conhecia alguém lá dentro do hospital. Esse alguém ajudou, né, nesse probleminha, conseguir dar UTI. Ela foi para a UTI, aí na UTI ela ficou mais um mês lá, mais um mês na UTI. E eu ia visitá-la e chegava lá e encontrava ela toda inchada. E antes dela ir para a UTI, ela me falou assim: eu quero voltar para casa. E aquilo dali cortou meu coração. Mas eu tinha certeza que eu tinha um Deus que estava comigo e que tudo ia ser resolvido. Muitas vezes não é da forma que a gente quer, mas o importante é ter a presença dele conosco, nos dando força, nos fortalecendo. Então ela foi para aquela UTI e um dia eu estava para ir trabalhar, porque eu não podia mais ficar com ela, né, direto, então eu tinha que ir para o trabalho. Aí eu disse: hoje eu não vou. Aí eu disse: hoje eu não vou. Aí quando é um pouco de tempo, liga alguém do hospital e diz assim: Dona Luciene, nós queremos falar com você. Aí na nossa mente, né, surge várias coisas. Será que ela melhorou? Será que... E também surge a possibilidade de ter acontecido pior, né? Então eu fui sozinha, porque minha irmã que estava comigo voltou para a casa dela. Voltou para a casa dela e eu estava sozinha no momento. Aí eu fui lá falar com a médica. Aí ela me falou assim: Dona Luciene, durante a madrugada surgiu um problema com sua mãe. Ela teve paradas respiratórias e não houve jeito. E nós perdemos a sua mãe. E ainda mais colocado que foi por causa dos problemas da doença, né, da Covid. Então ela não pôde ser velada. Então ela saiu do hospital direto para o cemitério. Mas depois que eu soube a notícia, eu falei com o meu pastor veio, me deu todo apoio, ficou comigo e fomos lá resolver a parte do cemitério, né? A gente tinha um plano funerário que minha mãe pagava e a gente foi lá, resolveu as coisas do cemitério e viemos para casa. No outro dia fomos pegar o corpo dela, né? Então eu fui reconhecer o corpo dela e chegando lá eu vi ela com uma feição tão linda. Aí eu tive a certeza que ela tinha ido para os braços do Pai. Ela encontrou com Jesus e eu vi ela assim com a feição
de riso e aquilo consolou meu coração. E é isso. Mas eu digo a vocês que porventura esteja passando pelo luto agora, e passe pelo luto, não chore, viva o processo do luto, porque é muito importante, mas tenha certeza, vai passar. Essa dor profunda do início vai passar e você vai voltar a viver melhor, sem essa dor profunda. Mas eu digo uma coisa, a falta continua. A gente sente falta todos os dias, mas é uma falta assim, com o consolo de Jesus. Muito obrigado por ouvir o meu relato. Eu agradeço muito que vocês fiquem na paz de Deus, que vocês tenham confiança, esperança nele, porque ele é a única solução da nossa vida.